da aula, né? Que era para ter acontecido segunda-feira, e aí a gente foi adiando até ficar na sexta, né? Eu tive uns probleminhas ontem à tarde que eu tinha que resolver, não tinha como ser em outro dia, mas pelo menos a aula está acontecendo, né? Tem muitas pessoas para ser 8h30 da manhã, tem 19 pessoas, eu vou colocar esse vídeo no YouTube, claro, para quem não pôde ou para quem não quis estar na aula. Infelizmente a gente pega as Ei, duas e pessoas. hoje é de quem, Ícaro? Ah, Hoje é SFH e SFI, que era a aula que deveria ter acontecido na segunda-feira. Pessoal, eu só preciso dizer uma coisa a vocês, assim, com relação às nossas disciplinas. Eu tenho sentido que esse ano, em vez de o pessoal, vocês não, porque vocês sempre estão nas minhas aulas, né? Mas eu estou falando dos outros, que sempre flutuam. Às vezes vem a aula, às vezes não vem. Tem gente que não participa de nenhuma aula minha. E mesmo assim tira 10 em prova, tira 9,5 e tal. Eu sei como é que as coisas funcionam, mas eu só queria dizer uma coisa para vocês. Esse ano, o nível de exigência é bem maior, vai ser bem maior. Então, por exemplo, quem não está assistindo às aulas dos professores, talvez se dê mal na prova. Não sei como é que vai ser a avaliação. Mas quem não está assistindo minhas aulas, nem aqui, nem no YouTube e tal, vai se dar mal de certeza nas minhas aulas, porque a nossa prova esse ano, todas elas vão ser individuais, com questões subjetivas, com câmera ligada. Então, tipo, vai ser assim: eu vou estar com vocês, vou fazer a chamada de vídeo, quer seja o WhatsApp, quer seja Google Meet. Não sei como é que eu vou fazer ainda, mas, assim, vai ser dessa maneira, vai ser arguição oral. Então, quem não estudar, quem não prestar atenção, quem não tirar todas as dúvidas, vai se dar muito mal na minha disciplina. E eu não vou alisar ninguém, não, tá bom? Porque vocês estão no terceiro ano, esse ano já tem estágio, vocês têm que sair muito bem preparados. Ano passado já foi, assim, eu tentei fazer de tudo para que vocês entendessem o conteúdo, e no final das contas, alguns nem prestaram atenção. Não estou falando de vocês que estão aqui, não, mas como é um recado gravado que vai para a internet, que todo mundo vai poder ver, então o recado são para essas pessoas. Eles sabem, vocês sabem quem são. De que não vou alisar a cabeça de ninguém, não, certo? Eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa semana passada sobre os diferentes conceitos de SFH e SFI e diferenças. Quem fez aqui? Levanta a mão. Não precisa nem dizer, abrir a câmera e dizer, ó, Bruno fez. Quem mais fez? Show. Ana Vitória, Diogo, Brenda, Natanael, Carol, pronto. Então, vocês vão se habituar com tudo que eu vou falar. Hoje e nem nunca existe slide em SFH, SFI. Eu não faço slide. Porque essa disciplina de SFH e SFI, ela tem alguns conceitos no início, mas a partir do segundo bimestre, ela é muito, como a Ailton gosta de falar, professor de matemática, ela é muito braçal. Tipo, vocês vão ter que fazer cálculos, vocês vão ter que entrar no sistema da caixa para saber fazer simulação, para fazer uma simulação bem feita, entendeu? Então, assim, não tem slide. Por não ter slide, hoje nossa aula vai ser basicamente um podcast, certo? O que todo mundo deve saber o que é um podcast, né? É só uma conversa gravada, certo? Entre nós e vocês. Mas assim, é bom porque vocês se concentram na voz e vocês vão escutando, e o que vocês não tiverem anotado de pesquisa aí, né, com as informações adicionais que eu vou passar agora, vocês vão anotando aí no caderno, tá bom? Vocês vão se concentrando e aí a gente vai conversando. Antes da gente entrar no, no tema principal, que são os conceitos, as diferenças entre SFH e SFI e crédito imobiliário. Isso, Larissa. SFH e SFI. Antes da gente entrar nesses conceitos, na aula propriamente dita, a gente precisa entender uma lógica das instituições financeiras, né, dos bancos, que são quem concedem os créditos para as pessoas. Vocês entendem como é que funciona um banco? Tipo assim, por exemplo, um banco é a instituição financeira, né? Onde as pessoas elas vão pegar o dinheirinho delas e vão investir ou guardar no banco.
Isso aí acho que vocês já têm noção disso. Tipo, é, eu não sei se os pais de vocês fazem isso com vocês, mas os meus na minha época faziam. Ah, quando começar a trabalhar, que ganhar o dinheirinho, abre uma poupança para ti, coloca lá porque o dinheiro vai render. Vocês entendem mais ou menos como é que funciona essa questão do banco? Sim ou não? Ícaro, na poupança, tipo, quando alguém investe na poupança, o banco vai lá, pega o dinheiro e vai investir em outras áreas, né? Aí depois ele te Qualquer que devolve. seja, qualquer que seja a conta, quer seja conta corrente, quer seja conta poupança, conta salário, conta. Tudo o banco pega esse dinheiro e investe em alguma coisa. Vamos lá. Ó, o banco, independente de ser público ou independente de ser um banco privado, a função dele é fazer dinheiro. Quando eu digo fazer dinheiro, não é fabricar o dinheiro. Quando eu digo fazer dinheiro, é fazer o dinheiro render, tá? Tipo assim, o banco, para pagar funcionários, para pagar é, o rendimento do dinheiro que você investiu, ele precisa arrumar um jeito de fazer dinheiro. E o que acontece, gente? Vamos lá. O banco ele vai receber aquele dinheiro que você, enquanto pessoa, você vai investir, independente de onde vai ser, e aí ele vai aplicar em outras coisas, certo? Quais são essas coisas? Vamos lá. Digamos que eu tenha, sei lá, 5 mil para guardar no banco. Aí eu vou lá, puf, guardo 5 mil. Aí tá lá na minha conta, o saldo tá lá, é tudo virtual, tá aparecendo 5 mil. Se eu precisar sacar os 5 mil, é claro que eu vou ter o direito de sacar. Só que o que acontece? Aí vai, sei lá, Brenda vai lá no banco, aí diz assim, olha, eu estou precisando de um empréstimo. Aí o banco é de quanto? Não, estou precisando de um empréstimo de R$ 1.000. Aí o banco vai lá, vai pedir algumas documentações de Brenda, claro, para comprovar que ela tem condições de pagar o valor, né, os R$ 1.000, e vai dizer, tá bom, eu tenho como te emprestar os R$ 1.000, só que aí você vai me pagar em 12 vezes de R$ 200. O banco está recebendo só os 1.000 que ele emprestou? Não. Se você for pegar 12, multiplicar por R$ 200, você vai achar 2.400, né? O banco, a partir daqueles R$ 1.000 que ele emprestou à Brenda, ele lucrou R$ 1.400. Vocês estão entendendo essa lógica por enquanto? Isso, exatamente, mais do que o dobro. Aí o que acontece? O que acontece? Os R$ 1.000 ele vai voltar para a minha conta em dinheiro, de todo jeito, porque eu não investi aqueles R$ 1.000, né? Aqueles 5 mil no início. Eles vão, desses 1.400 que ele ganhou de Brenda, que é o que sobrou, né? Do que ele precisa me devolver, ele vai pagar um rendimento mínimo, lá, quer seja da poupança, quer seja da conta corrente, sei lá, R$ 10, R$ 15, e o resto tudo é lucro do banco, ok? Então vamos lá. Usando essa lógica específica, quanto mais dinheiro o banco recebe de pessoas que querem guardar o dinheiro ou investir o dinheiro em alguma situação dentro do banco, quanto mais ele pega esse dinheiro e empresta, né, e faz e movimenta esse dinheiro, mais lucro o banco tem e melhor para ele é, ok? Por isso existem muito mais bancos privados do que bancos públicos. Por enquanto, vocês estão entendendo essa lógica aí, né? Como um todo. Vamos lá. Aí a gente vai. Eu quero entrar. Eu acredito que vocês entenderam essa lógica. E a gente vai entrar agora no conceito de SFH. Gente, o SFH ele foi criado em 1964, certo? Qual é a função principal do SFH? A função principal do SFH é facilitar a compra de casas novas por pessoas que não têm condições de pagar uma casa à vista. A realidade que a gente tinha até 1963, que é antes da criação do SFH, é que qualquer pessoa que quisesse morar numa casa que fosse dela, ela deveria ter aquele dinheiro disponível e comprar a casa à vista. Não, ou então, tipo, se o dono quisesse parcelar o pagamento da casa, beleza.
mas ali era o que a gente chamaria de financiamento próprio, certo? Ou seja, eu até 1963, se eu quisesse comprar uma casa, ou eu tinha o dinheiro à vista da casa, ou eu não comprava a casa. Ponto final. Ok? Como que o dinheiro rende dessa maneira que eu lhe falei, Júlia? Ele vai render. é, ele vai render conforme o banco vai aplicando esse dinheiro em outras coisas. Certo? Você vai entendendo aqui um pouco quando a gente começar a falar da lógica do SFH e do SFI. Aí vamos lá, continuando. Se eu quisesse comprar uma casa até 1963, eu só compraria essa casa à vista. A partir de 1964, certo? Deixa eu ver aqui o número da lei, que eu não vou cobrar de vocês esse número de lei, tá? Até mesmo porque não tem obrigação de vocês decorarem isso, não. A lei foi a 4.380/64, que ela mudou um pouco, criou o SFH, que na época era chamado de Banco Nacional da Habitação, não sei se na pesquisa de vocês encontraram esse nome, e ele serviu no início, até hoje ele serve para isso, ele serve para facilitar a compra de casa, da casa própria, de pessoas que não têm condições de comprar a casa à vista. E aí, como é que ele faz? O banco simplesmente pega todo esse dinheiro que foi investido nele, certo? Nesse caso era o Banco Nacional da Habitação. Hoje o sistema financeiro habitacional, ele está integrado à Caixa, certo? Como é que se chama aí, que era o quê, Camille? R$ 4.380, o número da lei, não tem nome de lei. Aí vamos lá, continuando. 4.380/64. Pronto. Aí o que acontece? Aí ele surgiu para facilitar a compra da casa própria de pessoas que não têm dinheiro para comprar à vista. E como é que ele faz isso? Simplesmente ele pega esse dinheiro que foi investido no banco, certo? As pessoas investem dinheiro no banco, e aí ele pega o dinheiro ou do FGTS ou da conta poupança das pessoas e utiliza para financiar as casas. Aí ele concede aquele crédito, ele tira esse dinheiro de dentro do banco e paga o construtor. É daí que vem o dinheiro que vai ser pago ao construtor. Recapitulando para que vocês entendam. Vamos lá. Até 1963, quem quisesse comprar casa, comprava como? À vista. A partir de 1964, foi criada a Lei 4.380/64, que criou o Banco Nacional da Habitação, hoje chamado de SFH, e integrado à Caixa. Naquela época, em 64, quando o Banco Nacional da Habitação foi criado, ele era um banco independente da Caixa. Hoje não. Hoje o sistema financeiro habitacional, ele desde 1983, ele foi tipo que agregado à Caixa, né? A Caixa meio que herdou o Banco Nacional da Habitação e mudou o nome para SFH. Porque o Banco Nacional da Habitação, Brenda, ele não tinha forças próprias para cuidar disso só. Ele não tinha muito dinheiro na época. E hoje é que é mais comum as pessoas financiarem casas pela Caixa. Naquela época, na época antiga, as pessoas não gostavam de pegar dinheiro emprestado de bancos, não, né? Aí vamos lá, o Banco Nacional da Habitação não se sustentou só e foi agregado à Caixa, que era o banco privado, o banco público que existia na época. E hoje o SFH ele é regido pela Caixa, mas outros bancos públicos, como o próprio Banco do Brasil, ele pode usar as regras do SFH. Então, acredito que vocês entenderam, né? 64 foi criado o Banco Nacional da Habitação para emprestar, com o intuito de emprestar dinheiro às pessoas com juros mais baixos, certo? Com juros mais baixos, e para facilitar a compra da casa própria. Em 83, o Banco Nacional da Habitação foi integrado à Caixa, certo? E passou a se chamar Sistema Financeiro Habitacional.
Vitória, pode falar. Você levantou a mão? Tipo assim, tu falou que o recurso vem da poupança e do FGTS para pagar o construtor. No caso, essas casas só são as casas da Caixa, ou tipo, eu posso utilizar o SFH para comprar outra casa, tipo, sei lá, do meu vizinho. Na verdade, você até pode usar o FGTS para comprar a casa, mas aí as regras elas vão ser um pouquinho diferentes. A gente vai destrinchar um pouco isso aqui mais para frente, certo? Eu quero que você entenda que. Ícaro, Oi. não, explicar isso, expliquei para ela. Eu quero que você entenda que o dinheiro que. Porque, assim, eu falei para vocês no início que, tipo assim, eu quero. Eu coloco meu dinheiro no banco, numa conta para guardar, e aí o banco pega aquele dinheiro e faz render, né? Tipo, ele empresta a outras pessoas cobrando juros. É exatamente isso que a Caixa faz no SFH. Ela vai utilizar o dinheiro do FGTS, ela vai utilizar o dinheiro da poupança, de várias pessoas, óbvio, de várias pessoas, para financiar as casas de outras, cobrando os juros e fazendo esse dinheiro render. É bem mais vantajoso, claro, para a Caixa fazer isso, certo? Do que para quem investe o dinheiro no banco. Porque, tipo assim, por exemplo, você tem o dinheiro na sua conta poupança, ele rende muito pouco. Então não é tão vantajoso você guardar. As pessoas gostam ainda de guardar porque o dinheiro vai ficar seguro, né? Vai ficar na poupança, vai ficar guardado. Mas, e assim, acaba sendo um pouquinho vantajoso porque rende, sei lá, 0 ponto alguma coisa por mês. Mas não é, nossa, que vantagem, não, entendeu? Pode perguntar, André. Sobre esse negócio aí do FGTS, poderia explicar? O que é o FGTS? Não, sobre como o FGTS atua no financiamento da casa própria. Vamos lá, para eu explicar isso, eu preciso explicar o que é o FGTS. Quando você trabalha com carteira assinada, que é aquilo que a gente chama de emprego formal, que é o emprego que você tem um salário definido. Oi. Eu queria perguntar, era trabalhar assim, André, Não entendi mas nada. tá Não entendendo? entendi. Fala, Júlia, eu não entendi nada. Ah, pronto, eu vou fazer a resposta da pergunta de André e depois você faz sua pergunta. Vamos lá. O que é o FGTS? Quando você trabalha por carteira assinada, com carteira assinada, você tem um emprego que a gente chama de emprego formal, certo? O que é o emprego formal? O emprego formal é o emprego registrado, onde você tem um valor fixo de salário, independente de você trabalhar como professor, como horista ou não, que aí depois eu explico para vocês qual a diferença, certo? Mas a empresa, ela tem a obrigação de, além do seu salário, ela paga o que a gente chama de FGTS. O que é que significa a sigla FGTS? É um fundo de garantia por tempo de serviço. Para que serve esse fundo de garantia? O fundo de garantia por tempo de serviço, ele serve para dar uma espécie de conforto àquele funcionário que está trabalhando, que uma hora provavelmente ele vai ser demitido, e quando ele for demitido, além do salário de desemprego, ele tem o direito de sacar esse dinheiro, desse fundo de garantia, certo? Para que ele não fique totalmente desamparado. Foi uma lei do trabalho que foi criada por, na época, acho que por Getúlio Vargas. Eu posso estar enganado, mas eu acho que o fundo de garantia foi criado nessa época aí. Aí o que que acontece? Como é que esse dinheiro chega à caixa? Todo mês a empresa ela recebe umas guias de pagamento, boletos, para ficar mais claro para vocês. Ela recebe uma espécie de boletos de cada funcionário, onde ela vai até o banco e faz o pagamento daquele boleto. Aquele dinheiro que ele paga seu, ele vai ser encaminhado para uma conta sua, certo? Todo mês a empresa tem que fazer o pagamento daquele valor. Aí o que que acontece? O dinheiro vai sendo encaminhado,
para sua conta, certo? O dinheiro vai sendo encaminhado e vai ficando guardado na caixa. Você não pode sacar aquele dinheiro, sob nenhuma hipótese. O governo é que vem mudando isso ultimamente. Tipo, por exemplo, o governo liberou o saque emergencial do FGTS. Vocês devem ter escutado muito isso ultimamente. Tipo, a pessoa tem um dinheiro lá guardado no FGTS e aí está precisando do dinheiro por conta do momento de pandemia e o governo liberou um saque emergencial do FGTS naquele mês. Aí você faz via telefone ou via internet o pedido do valor que você vai querer sacar dali daquele seu FGTS, e aí com poucos dias, bota uma conta, com poucos dias aquele dinheiro do FGTS é reencaminhado para uma conta sua. Aí o que acontece? Mas isso porque é em tempo de emergência, né? A gente está vivendo um tempo que é difícil arrumar dinheiro. Então foi uma facilidade que o governo deu com relação a isso. Mas geralmente o FGTS ele não pode ser movimentado. É um dinheiro que todo mês é depositado na caixa, né, de vários e vários e vários milhões e milhões de pessoas que têm emprego formal no Brasil, e aquele dinheiro vai entrando na caixa e vai ficando lá. Você só pode movimentar ele ou quando você é demitido do seu emprego, que ele serve justamente para isso, para que você não saia tão É tipo como desamparado. se fosse um seguro, né, Ícaro? Exatamente, por isso que o nome é garantia. Fundo de garantia por tempo de serviço. Ou então você pode movimentar para comprar sua casa própria. São essas duas situações. Quando a gente não está em época emergencial como essa, você só pode movimentar dessas duas maneiras. Por isso que ele é o principal recurso utilizado pela Caixa para financiamento de casas. Porque imagina aí, se a Caixa pegasse esse dinheiro que está guardado dela e ficasse financiando casas todo mês, aquele dinheiro saindo do banco, e aí fossem demitidos várias pessoas como são, né, ao longo dos dias ou dos meses, e a Caixa tivesse que repor emergencialmente aquela ruma de dinheiro sem ter. Como é que a Caixa ia pagar o fundo de Ia garantia, né? quebrar. Pois é, exatamente. Então é o recurso mais seguro que há para ser utilizado como financiamento, porque ele é um dinheiro que é muito pouco movimentado. Você levar em consideração que as pessoas que trabalham, elas não querem ser demitidas porque elas querem ter aquele emprego delas para pagar as contas delas, elas vão fazer de tudo para segurar e, consequentemente, não vão movimentar o fundo de garantia. Ah, Ícaro, mas aí tem pessoas que saem de um emprego para um emprego melhor. Primeiro que é um percentual muito pequeno, né, de pessoas que saem de um emprego para um emprego melhor. Dificilmente você vai encontrar isso no mercado. E outra coisa, as pessoas que saem, geralmente elas não saem porque estão precisando, né? Elas não vão ser demitidas, elas pedem para sair. E aí, quando o funcionário ele pede para sair da empresa, ele não tem o direito de sacar o FGTS, certo? O direito de sacar o FGTS é só quando você é demitido sem justa causa, que é aquela demissão que é para cortar o funcionário, tipo assim, ah, não, estou cortando porque eu não tenho condição de sustentar mais essa quantidade de funcionários, eu vou reduzir meu pessoal. Ou então é demitido porque o chefe não foi com a cara do funcionário, esse tipo de coisa, certo? Ok? Entenderam aí o que é FGTS? Ficou claro? Ao menos que faça um rolo com o chefe. Porque tem funcionários que às vezes eles estão precisando de dinheiro, né? Estão precisando de dinheiro. E aí o que eles fazem? Eles pedem para que o chefe demita ele sem justa causa. O cara continua no trabalho, só que trabalhando sem emprego formal, sem carteira assinada, que é muito ruim. O cara acha que isso é vantajoso, mas não é. E aí fica trabalhando lá na empresa, mas não sem emprego formal, né? E recebe o FGTS para pagar umas contas que estão atrasadas. Isso é altamente prejudicial, ok? Entenderam o que é FGTS? Júlia, faz tua pergunta. Na verdade, o financiamento é uma forma de empréstimo, né? O financiamento é uma forma de empréstimo.
Porque o cliente ele vai pegar o dinheiro emprestado da Caixa para poder ficar pagando, né? Gente, quem é o Alisson Almeida, hein? Sei lá. Mas eu vou remover. Lá da sala não é. Ah. Matheus Escarcela. Alguém sabe quem é? Não, precisa perguntar quem é, não. Só tira aí que não é da sala, não. É, não, o tal do Alisson saiu. Não ia tirar ele. O último aqui tá Smith. Vamos lá, continuando. Continuando nossa conversa, né? Então o SFH ele serve para isso. Mas é qualquer casa que pode ser financiada pela Caixa? Não, não, pelo SFH, não é qualquer casa que pode ser financiada pelo SFH. O SFH ele tem regras muito claras com relação tanto à construção da casa, quanto com taxa de juros, qual o valor mínimo, qual o valor máximo e tal. E assim, não pode ser qualquer coisa, tá? Não pode ser qualquer coisa. Então vamos lá. Quais são as regras para que se empreste aquele crédito imobiliário para aquela pessoa? Primeiro que a pessoa precisa comprovar renda. Não é que nem no loteamento, que qualquer pessoa que quer comprar pode comprar sem comprovar renda, porque os valores que são emprestados pelo SFH são valores altos, não é qualquer valor. É tipo assim, é 80 mil, é 90 mil, é 100 mil, 110, e assim, consequentemente, tem um limite máximo, mas no mínimo são esses valores exorbitantes, né? Com 80 mil você compra um Corolla novo hoje. Então, por mais que você um 80 mil, 90 mil para uma casa seja considerado um valor pequeno, mas é um valor altíssimo, né? Quem aqui tem 80 mil na conta para poder comprar alguma coisa? Então é preciso comprovar renda. É preciso comprovar, além da renda, uma consistência de renda. Tipo assim, a Caixa quando ela vai financiar uma casa, peraí, viu, Brenda? Respondo já. A Caixa, quando ela vai financiar uma casa, ela vai pedir a você, no mínimo, os seus últimos 6 contra-cheques, que é aqueles recibozinhos de pagamento, né? Que as pessoas elas recebem todo mês, que é um comprovante de rendimento, que você recebeu aquele valor da empresa. E aí, por que são os últimos 6? Para comprovar que você está, no mínimo, há 6 meses na empresa, que você trabalha e que você tem condições de pagar. Porque, tipo, não, eu entrei ontem na empresa, não tenho nenhum contra-cheque. Como é que você vai financiar uma casa? Você não sabe nem se você vai ficar, você ainda está em período de experiência, né? Que são 90 dias. Então, por isso que são, no mínimo, 6 contra-cheques. Aí você precisa comprovar a renda. Sobre essa questão que Brenda perguntou, mesmo que você tenha uma renda baixa, você consegue financiar uma casa? Depende da renda baixa, né? Porque, assim, o que acontece? Ela é diretamente proporcional. Quanto maior a sua renda, mais valor de crédito o banco vai liberar para você. Em teoria, tá? Quanto menor a sua renda, menor o valor que o banco vai liberar para você. Então, tipo, se você tiver uma renda, digamos, de R$ 1.000, tem uma questão também do SFH, que ele só financia até a parcela que você vai pegar vai ser no máximo 30% do seu salário. Então, se você ganha um salário mínimo de R$ 1.000, você só vai pegar uma parcela de casa no máximo de R$ 300. Ah, isso é bom? Não. Depende, né, do ponto de vista, porque R$ 300 você vai conseguir financiar, sei lá, 50 mil, 40 mil. Chega nem na metade da casa. Né? Hoje as casas mais baratas que a gente tem no mercado é 137 aqui em Juazeiro. Então é complicado. Não dá nem a entrada da casa, né? Praticamente. Então depende da renda, né? Que você vai apresentar. O ideal é que você apresente uma renda um pouquinho maior do que o que você gostaria. Leva, Júlia. Porque assim, o que acontece? Existem vários e vários perfis de pessoas que vão financiar uma casa. Tem pessoas que ganham muito bem, mas nunca tiveram relacionamento com o banco.
Tem pessoas que ganham mal, mas têm relacionamento com o banco. Tem pessoas que têm relacionamento com o banco e estão com o nome sujo, aí não pode financiar. Tem pessoas que, sei lá, são autônomas, né? São pessoas que não têm renda comprovada, que toda a renda é informal, aí fica mais complicado. E declaram o imposto de renda, aí dá para comprovar a renda. Tem diversas situações que a gente vai passar isso durante a disciplina, mas é complicado, assim. Todo perfil é um perfil. Tem corretores que garantem, por exemplo, vão divulgar na internet valores de casas, aí entrada de tanto, e aí vocês vão entender o que é, o que não é uma entrada, o que é de entrada e o que é sinal de casa, entendeu? Existem várias regras do SFH que são próprias para isso. Eu não sei qual dos dois levantou primeiro a mão, se foi André ou se foi Smith, mas qualquer um dos dois aí faça a pergunta, depois o outro faz. Eu não levantei não, a mão não. Ah, não, não é Smith, não, é Vitória. Vai, Vitória. Eu tenho duas perguntas. A primeira Faça. foi que quando eu fui pesquisar, estava falando que o SFH ele é usado também para as pessoas começarem a construir a casa. No caso, eles te dão o dinheiro ou eles te dão em material de construção? E a Não, minha, eles dão crédito. Eles dão crédito. tipo, o dinheiro. Essa é modalidade nova. Esse dinheiro vai direto para sua conta e aí você faz a construção. Você utiliza na construção. Só que aí você precisa comprovar, porque como os juros eles são, entre aspas, baixos, né? Tem pessoas que vão, e o prazo é longo, tem pessoas que vão pegar o crédito e vão utilizar em outra coisa. Você precisa comprovar que você utilizou aquele dinheiro para construção. Vai, próxima pergunta. E a segunda é que eu pesquisei também e deu que, tipo assim, para você poder comprar a casa, eles utilizam a renda bruta familiar. Então, tipo assim, se eu tiver devendo mais da metade do meu salário, eu ainda posso fazer o financiamento? Não. Porque assim, o que acontece? Você tem uma renda, sei lá, de 5 mil reais. Dá para financiar uma senhora casa. Só que essa renda de 5 mil reais, ela não pode estar comprometida, certo? Você tem se você tiver 4 mil de renda comprometida, a renda que vai valer para o banco é R$ 1.000. Porque quando eles vão fazer sua análise de crédito, o banco vai fazer sua análise de crédito, ou seja, análise do dinheiro que ela vai emprestar para você, ela vai verificar se você tem algum tipo de financiamento. E se você paga R$ 2.000 de um carro, os 5 mil deixaram de ser 5, agora é 3. Entendeu? Então, E no aí ele caso, vai ver se você tem empréstimo e tal. Tem cliente que diz assim para mim, chega para mim e diz assim, Ícaro, eu pensei em fazer o seguinte, eu não tenho o dinheiro todo da entrada não, mas eu vou fazer um empréstimo no banco. Eu digo, pelo amor de Deus, não faço. Porque senão vai comprometer sua renda e seu poder de compra vai baixar. Ao invés de melhorar a entrada, você vai diminuir, porque o banco vai ver que você paga tal valor de empréstimo e aí ele não consegue financiar o que você já estava aprovado. então, no caso, eles usam a renda líquida e não a bruta. Na verdade, assim, quando o banco ele vai pedir a sua renda, o seu comprovante de renda, ele vai pedir sua renda bruta, ou seja, seu salário sem desconto, né? Só que o que acontece? Eles mesmos fazem sua renda líquida, né? Porque o que acontece? Vai ver quais são seus comprometimentos de renda. Ele vai até na China, se for preciso, para saber se você tem alguma coisa comprometida. Agora, sim, tem gastos que não são contabilizados, porque eles não são gastos públicos. Tipo, você ganha 5 mil, mas, sei lá, você ajuda sua mãe com R$ 500 todo mês. O banco não vai saber. Porque sua mãe não vai lá no banco dizer e ele não vai ligar, sair ligando para todo mundo para saber quanto é que você empresta do seu dinheiro que você dá, entendeu? Mas, tipo assim, você tem um financiamento no moto, o cartão de crédito, sei lá, qualquer outro tipo de conta que você tem que seja, entre aspas, pública, ele vai fazer esse tipo de análise para saber se você tem condições de financiar aquilo que você está precisando. Ok? André, faz tua pergunta, depois eu respondo a do Smith. Tá bom, uma pergunta bem simples. Tipo,
O professor acha melhor eu fazer o financiamento no banco, ou eu mesmo trabalhar para conseguir o dinheiro para construir minha casa por conta própria, ou com o construtor. O que o professor acha melhor para fazer? Não, é o seguinte, se for para você fazer sua casa, construir sua casa, juntar, pagar, se você tem paciência para esperar e tá e tipo assim, mora na casa da mãe ou sei lá, mora na casa de alguém de favor, é ótimo, porque você não tá gastando com aluguel todo mês, não tá perdendo dinheiro, e aí você vai lá e consegue comprar sua casa sem um pingo de juros, né? Mas para pessoas que pagam aluguel, que gastam todo mês 600, 700, R$ 1.000 com aluguel, onde o dinheiro nunca vai voltar em benefício, o ideal é financiar uma casa. Porque aí, por mais que você pague juros, daqui que você consiga, você pague juros no banco, daqui que você consiga juntar todo o dinheiro para construir sua casa ou para comprar uma casa à vista, você já gastou dinheiro demais, acaba não sendo tão viável. Smith, a diferença entre renda líquida e renda bruta é o seguinte: renda é aquilo que você ganha por mês. Renda bruta é o total, renda líquida é a renda que sobra dos descontos. Tipo, por exemplo, todo mês você ganha o salário mínimo, sei lá, acho que é 1.045. Só que daquele dinheiro você tem que pagar 8% ao INSS, que é descontado. O que sobrou desse desconto é sua renda líquida. É o dinheiro que de fato você recebe. E Arla, Ícaro, na minha pesquisa tinha assim, que a taxa efetiva de juros máxima permitida é 12% ao ano. E que o SFI não tem limite. Exatamente, vamos lá. Outra regra do SFH é que no SFH existe uma taxa máxima de juros, certo? Que você pega no mínimo, acho que é 5,5%, certo? De juros, e o máximo 12%, certo? Como é que eles calculam essa taxa de juros? Essa taxa de juros ela é personalizável conforme a renda do cliente. Tipo, se você é, se você tem uma renda de 3.000, você vai ter uma taxa de juros, sei lá, só estou dando um exemplo, de 7% ao ano. Se você ganha 5.000, a taxa de juros ela vai ser maior. Então, ela, conforme a renda que você ganha, a taxa de juros ela vai ser maior. Só que ela tem um limite, que é 12%. Ok? O SFI eu entro já. Esse 8% de INSS, Smith, é aqueles 8% que você paga. Assim, na verdade, ela varia entre 8% e 11%. É a taxa que você paga para o INSS, que desconta diretamente do seu salário quando você tem o emprego formal, que permite que quando você chega à idade de 65 anos, você possa se aposentar. É como se fosse uma espécie de depósito que você faz todo mês ali do seu salário, enquanto você trabalha, para que quando você chegar na idade de se aposentar, você possa pedir aposentadoria e o INSS lhe, lhe pague todo mês a aposentadoria. Ícaro, mas. Peraí, viu, Júlia? O que seriam esses relacionamentos com o banco? É assim, o relacionamento com o banco, ele é importante no SFH, por quê? Porque se ele vai emprestar dinheiro a você, ele precisa lhe conhecer, né? Então, o que acontece? Relacionamento com o banco, ele pode ser, por exemplo, todo funcionário, ou melhor, todo funcionário não, deixa eu reformular. Tem empresas que pagam seu salário no banco. Tipo, em vez de lhe pagar em mãos, tem um setor financeiro da empresa, onde a empresa diz assim: Ei, Júlia, vem aqui buscar teu salário do mês, e aí você vai lá, recebe o dinheiro em mãos. Tem empresas, e a maioria das empresas é assim, ela manda que você abra uma conta num banco de sua preferência, tipo Caixa, ou Banco do Brasil, ou Bradesco, né? E aí você abre uma espécie de conta salário, onde todo mês vai ser depositado na sua conta aquele valor X, aquele salário, certo? Desculpa, gente, tô espirrando, viu? Só um momento.
Ó, vamos lá. É horrível ter. Obrigado, André. É horrível ter rinite alérgica, porque qualquer ventilador que você liga, ou qualquer poeira que tiver no canto que você tá, você fica espirrando. Vamos lá. Aí, quando você abre uma conta salário no banco, o que que acontece? O banco ele vai ter informações mensais do quanto você está ganhando, né? Porque ela tem acesso àquilo. Então, se você todo mês você recebe salário por aquele banco, ele sabe quanto você recebe, quanto você gasta. Porque muitas pessoas elas fazem assim. Eu faço assim. Tudo que eu tenho que pagar, que é boleto bancário, eu pago diretamente no aplicativo do banco. Então o banco sabe quanto em média é minha conta de luz, quanto em média é minha conta de água, quanto em média eu pago de financiamento. Então o banco ele tem uma série de informações a partir daquela sua conta que ao longo do tempo vai criando um relacionamento. Então ela sabe, tipo, quanto sobra do seu salário por mês e se ela pode lhe emprestar um crédito imobiliário com uma parcela de R$ 600. Porque, tipo, se você ganha um salário específico e todo mês na sua conta tá sobrando R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.300, o banco, claro, ele vai se sentir é, à vontade para liberar aquele crédito para você. Até mesmo também porque quando o dinheiro cai na sua conta, o banco ele já pode tirar o valor da parcela da sua casa. Entendeu? É simples e é mais tranquilo para o banco fazer um empréstimo e um financiamento para pessoas que ele já tem uma espécie de relacionamento. Ok? Dos 8% do INSS eu já tinha respondido, André, para Smith. Então, resumindo o que eu estou falando, a pessoa falou, ele sabe da sua vida financeira. Então, a partir daí fica mais fácil. Ok? Aí vamos lá. Outra regra do SFH. O SFH ele tem uma série de regras para a construção de casa. Tipo, a pessoa tem que fazer uma ventilação na casa, tem que fazer recuo frontal, recuo traseiro, ou seja, tem umas. É porque só dá para explicar isso em construções, para que vocês entendam. As janelas dos quartos tem que ser sempre para um local arejado, um local que dê para entrar ventilação. Tem uma série de regras que o SFH tem com relação à construção. Como que tem que ser feito o telhado, tipo, agora a Caixa está querendo colocar solagem. Isso conforme os problemas vão acontecendo, né? O SFH também, ele financia até 80% do valor da avaliação. O que que significa isso? Você está comprando uma casa de 120 mil. E o banco vai mandar o engenheiro avaliar a casa lá. O cara avalia a casa em 120 mil. Isso quer dizer que você tem acesso àqueles 120 mil? Não. Você vai ter acesso a, no máximo, 80% do valor dessa avaliação, que corresponde a R$ 96.000. Ah, e o resto, esses 24 mil de diferença, é a entrada da casa, que você vai ter que se virar para arrumar. E como é que eu vou pagar isso? Você pode utilizar seu FGTS, você tem lá R$ 15.000, aí já diminui para R$ 9.000. E aí os R$ 9.000 vai sair do seu bolso. Você se vira para pagar o construtor, esses R$ 9.000. É a sua entrada da casa. Ok? Então, o SFH tem isso. Até 2017, a gente tinha. O banco, a Caixa, ele financiava, o SFH financiava 90% do valor da avaliação. Até, né? 90%. Mas hoje ele só financia até 80%. Então, assim, essas regras que eu estou passando para vocês, durante a disciplina, elas vão ficar mais claras. Isso não é uma coisa que vocês precisam decorar agora, não. Eu estou só jogando para vocês algumas informações para que vocês vão se habituando com isso. Porque o sistema financeiro habitacional, ele é bastante complicado, ele está em constante mudança, ok? Vai, pessoa, fala.
Ei, Ícaro, o SFH, ele também é válido para compra de terrenos? Sim. O SFH tem uma série de regras, não só para casas, mas para compra de terreno e para crédito. Tipo, tem uma modalidade do SFH que é aquisição e construção. Tipo, você ganha o crédito para comprar o terreno, certo? Claro, tem uma série de regras, e para financiar a construção. Para que você consiga comprar o material de construção para construir a casa. Ele só não vai pagar o pedreiro, que aí você que se vira e paga. Mas o resto ele faz. E aos poucos vocês vão vendo essas modalidades comigo. Tá em constante mudança, né? Mas aí eu tô aqui para isso, para ir pegando as atualizações e repassando para vocês. Ok? Aí vamos para o SFI. O SFI, deixa eu ver aqui qual foi a lei que criou o SFI. O SFI foi criado em 1997, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui se eu achar a lei, só um momento. Para lembrar da lei, não vou cobrar, claro, como eu já falei para vocês. Mas, ó, o número da lei é 9.514/97. Fala, Larissa, pode perguntar. Não, eu tinha falado a lei. Ah, tu já tinha aí, era? Era por causa da pesquisa. Ô, mulher, desculpa, eu não escutei. Mas que bom saber que você pesquisou. Aí você tá bem afiada. Ó, o SFI, ele foi criado em 1997, certo? Ele utiliza algumas regras do SFH, mas ele é um sistema mais independente, né? Em outras palavras, ele é um sistema mais esculhambado. Por quê? Porque quem manda nele são os bancos privados. Os bancos privados é que vão utilizar como bem entenderem, os recursos que eles têm. Por isso, por exemplo, se você geralmente as pessoas elas vão nessa ordem de procura. Primeiro elas procuram a Caixa quando vão financiar uma casa. Se não conseguirem crédito na Caixa, eles vão para o Banco do Brasil, que é outro banco público que utiliza as mesmas regras e taxas do SFH, né, que também é viável, também é vantajoso. E por fim, aí é que elas vão para os bancos privados. Por que isso? Porque os bancos privados a taxa de juros é mais alta. Ó, para vocês terem uma ideia, uma vez eu tive um cliente, um professor lá do Moreira, certo? Ele a esposa, o Bradesco, ele é privado. O Bradesco acho que comprou o Itaú esses dias, esse ano passado, eu acho. Você vê como o Bradesco ele tá forte no mercado. Esse cliente que era professor do Moreira, ele tinha, ele tinha os professores do Estado, vocês não sabem disso, os professores do Estado eles recebem pelo Banco Bradesco o salário deles, então ele já tem um relacionamento com o Bradesco. Mas aí ele disse que por conta disso ele tinha algumas taxas diferenciadas, certo? Com o Banco Bradesco, que é o banco que ele recebia. Eu disse, não, mas vamos fazer o seguinte: você vai fazer uma simulação no Bradesco. E meu irmão é gerente de uma agência do Bradesco, né? Na época ele era gerente só de um setor aqui no Juazeiro, hoje ele está gerenciando outra agência. Mas enfim, eu disse, olha, você vai, e era o gerente desse professor, né? Gerente de conta. Eu disse, você vai lá em Camilo, que é o nome do meu irmão, né? Você vai lá ver a simulação dele e eu vou fazer uma simulação da Caixa. Mesmo você não tendo relacionamento com a Caixa, para você ver a diferença. Pois vamos lá. Quando ele fez o financiamento, quando ele fez a simulação com o Bradesco, tanto com a Caixa, ele conseguia financiar o valor que ele precisava, certo? Mesmo crédito, ele precisava financiar R$ 100.000. E aí ele fez a simulação no Bradesco e fez a simulação na Caixa. No Bradesco, esses R$ 100.000, ele ficou no mesmo prazo de 360 meses, certo? Uma parcela de R$ 900, porque ele pegou 9% de taxa de juros. Quando ele foi ver a parcela da Caixa, a parcela da Caixa ficou em R$ 600, os mesmos 100 mil com 6% de juros. Então, por aí vocês tiram como é desigual essa questão do banco público para o banco privado, certo? O banco público, o banco privado, ou seja, o SFI, ele não tem uma taxa máxima definida. Então, a pessoa ela pode facilmente, segundo sua renda, extrapolar
os 12% de juros, que é o limite máximo da Caixa. Então, ele pode utilizar pode pegar uma taxa de 20% ao ano, 25% ao ano. Isso aí é ela que vai decidir se é viável ou não. Mas ela facilmente, uma pessoa que tem muito dinheiro, ela extrapola o SF, a taxa máxima de 12%. O banco privado também, ele não vai ter condições de construção. Tipo, enquanto a Caixa ela diz que você tem que ter uma área de ventilação na frente, na trás, na lateral da casa, o cara pode construir um prédio sem nenhum tipo de ventilação que o banco privado vai lá financiar pelo SFI. Não vai influir na simulação. Se o engenheiro do SFH da Caixa ou do Banco do Brasil, ele chega numa casa nova que é para ser construída com essas condições, e a casa está 99%, não está 100% como a Caixa pede, ele não avalia a casa. Ele diz, olha, você tem que consertar isso aqui, quando você consertar eu volto e avalio a casa. Então, assim, é uma série de condições, é uma série de regras que o SFH tem que o SFI não tem. Certo? O SFI ele é mais solto. Ok? Tranquilo? Então quer dizer que o SFI ele não tem muita condição como a casa vai ser construída, né? Não, ele não tem nenhum tipo de objeção. Por quê? O banco público, o banco privado, quanto mais dinheiro ele emprestar, melhor para ele é. Certo? Então ele não vai chegar com algum tipo de objeção e dizer assim, olha, eu não vou financiar essa casa porque é assim aquilo outro. Vocês terem uma ideia como é que funciona o engenheiro de um sistema financeiro imobiliário, ele vai chegar e vai dizer assim, olha, tu tá precisando de quanto? Para avaliar aqui, tô precisando de 150. Não, 130, por exemplo, 130 mil. Ele tá bom, então eu vou avaliar a casa em 150 mil, porque. Não, em 145 mil, porque os 15%, os 10% que a gente não avalia, tu vai conseguir avaliar os 130. Entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Ele vai fazer de tudo para financiar. Então, por isso que a taxa de juros também de um banco privado, ele é mais alto. Tipo, você nunca vai conseguir a mesma taxa num banco privado a que você consegue no banco público. Porque o banco público ele tá ali para facilitar a sua vida, entre aspas, né? Ele vai lhe dar uma taxa menor. Já o banco público, o banco privado, não. O banco privado, quanto maior a taxa, melhor para ele é, porque mais juros você vai pagar, mais dinheiro vai entrar na instituição. Entenderam mais ou menos um pouquinho dessa lógica? Pronto. Pois é, aí vocês vão lembrar, uma coisa que aconteceu recentemente que dá pra gente discutir um pouco. Vocês souberam da mansão de 6 milhões que o Flávio Bolsonaro comprou? Pois é, todo mundo sabe dessa taxa, né? Da taxa que foi. Vocês souberam. Vocês sabem que o BRB, que é o banco de Brasília que ele financiou, é um banco. É um banco privado. Vocês sabem, não sabem? Qual é a taxa mínima? Pois é, o BRB ele é um banco privado, ou seja, as normas que regem ele é o SFI, né? Aí vamos lá. Para quem pesquisou, qual é a taxa mínima de juros? Não, mas vamos lá. Qual é a taxa mínima de juros que o SFH ele financia? Não, aí é a máxima do SFH, essa daí é a máxima, 12%. Qual é a mínima? Pesquisar aqui, peraí. Vocês não colocaram, deixa eu ver se alguém colocou. 5%. Perfeito. 5% ao ano. Na verdade, a taxa mínima atual do SFH está com 6,39% ao ano, mais TR, certo? E se for
com reajuste, que existe um novo modelo com reajuste, é 3,45 mais IPCA. Ou seja, vai bater também na casa dos 6%. Pela lógica, para vocês entenderem como é que funciona a roubalheira no nosso país. Pela lógica de que um banco privado, quanto maior é o valor financiado para ele, a maior a taxa de juros, e a taxa de juros do banco privado ela é maior do que um SFH, tem condição do Flávio Bolsonaro ter financiado aquele imóvel com 3,5% ao ano, sem reajuste nenhum na parcela, sem ter tipo de alguma coisa errada, alguma coisa muito esquisita? Não há. Então, pra vocês entenderem como é que funciona. É legal eu trazer essas questões, não é para defender político A e criticar o político B, não, tá? Não estou entrando na questão política. É só para que vocês entendam como é que funciona e vocês se sintam participantes, né? De como funciona as questões aqui no nosso país, né? Então, pessoal, por fim, porque essas outras questões a gente vai tratar de maneira mais específica, mais destrinchada durante a disciplina, eu queria só deixar para vocês o seguinte: a definição de crédito imobiliário. Crédito imobiliário é o valor que o cliente vai ter disponível para ele no banco, certo? Como forma de empréstimo. Quer seja para comprar uma casa nova, financiada, quer seja para conseguir financiar um terreno, ou uma construção, ou aquisição e construção daquele terreno. Ok? Ícaro, Oi. licença. Mas, tipo, o financiamento ele só vai sair quando a casa estiver pronta, né? Exatamente, pronto. Quando o engenheiro der aval, no caso, né? Não, na verdade é assim. Vocês vão ver todos os processos, mas o dinheiro da construção, da compra da casa, o que o cliente consegue financiar do banco, ele só entra na conta do cliente, do construtor, desculpa, quando a casa está 100% pronta. Ok? Então, crédito imobiliário é o dinheiro que está disponível ao cliente que quer fazer a compra de uma casa. Pronto, basicamente é isso. Ou a compra de um imóvel, tira casa por imóvel, aí. Porque pode ser terreno também. Dinheiro disponível para aquisição de um imóvel. Que aí quem diz é o banco, levando em consideração quanto o cliente ganha, qual a consistência de renda dele, esse tipo de coisa. Ok? Eu vou finalizar aqui a gravação, porque nossa aula já terminou. Certo? Vou colocar no YouTube também, junto com a outra que eu ainda não coloquei, tá? Mas hoje é aniversário de minha filha, aí eu vou colocar amanhã, até amanhã eu coloco.